O grupo tem como objetivo a gente abrir um espaço para que as pessoas possam falar das questões delas, dos problemas delas, né? E a gente conseguir, ao mesmo tempo que as pessoas trazem essas questões, ajudar outras pessoas que podem ter o mesmo problema, né? o mesmo objetivo, querer alcançar, né? uma resposta, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente não sabe o que fazer, porque quando a gente está vivendo aquilo, é mais difícil para a gente enxergar, né, o que está realmente acontecendo. A gente, como ser humano, tem por hábito de levar as coisas para o lado pessoal, é porque é comigo, é porque a pessoa não gosta de mim, e por aí vai. Então fica mais difícil de se resolver. A gente identificar o problema e como resolver. Martinha, bem-vinda, boa tarde. Estamos aqui na primeira sala ao vivo do grupo, né? Teste, como eu estava falando, para que a gente possa se juntar, interagir, passar algumas informações, entender o que acontece. Enquanto as pessoas estão entrando, antes de eu falar das coisas que foram colocadas, né, no grupo, como eu coloquei no próprio grupo, eu vou sempre dar prioridade àquelas pessoas que interagem, que vê o post, que comenta, que deixa o seu comentário, o seu like, essas coisas, essas pessoas vão ter prioridade. Eu recebi uma pergunta no Instagram de uma pessoa que é do grupo, que eu acho que pode interessar todo mundo. Vocês que estão aqui, vocês podem ir escrevendo aí as perguntas e as interações antes de eu passar para o próximo assunto, tá? Então, essa pergunta, né, fala o seguinte. Ela fez uma pergunta para alguém, a pessoa indicou que ela procurasse uma terapia holística, né? Então a pergunta seria a seguinte: existe pacto de fidelidade e divórcio energético? Se existe dentro da mesa radiônica ou a hipnose, tem como desfazer isso? Ou qualquer compromisso com alguém do passado e que agora precisamos deixar para trás para seguir nosso caminho, reaprendendo e vivenciando nossas experiências? Quer dizer, ela quer saber se um compromisso assumido no passado, feito energeticamente, seria, no caso, pelo que eu entendi, um compromisso de almas, se tem como desfazer. Se a pessoa quer desfazer, não é algo positivo, não é um compromisso. Ela está mais dentro, então, da lei do karma. Vou falar isso, e ela pergunta se tem como desfazer isso na mesa radiônica ou na hipnose. A hipnose, ela trata muito das questões do subconsciente, de coisas que estão instaladas negativamente no nosso subconsciente. Então, se é algo antigo, depende muito da crença dessa pessoa, né? Vamos supor que isso que essa pessoa está perguntando aqui, se isso tem início nessa vida, se é uma crença que me limita, eu posso desfazer na hipnose. Se é algo energético, algo de alma, e essa pessoa acredita que existe reencarnação, sim, isso foi feito lá atrás. Então a gente precisa esclarecer alguma coisa, né? O que seria esse pacto de fidelidade e o divórcio energético, o que seria essa fidelidade? E isso também depende do que essas almas acreditam, né? O que seria um pacto de fidelidade? Nunca mais você interagir com mais ninguém, nunca mais você estar com alguém, né? Isso me parece, a pergunta em si me parece mais em cima de apego, de posse, porque se você vive com uma pessoa numa vida, você vai ter que viver com essa mesma pessoa em todas as outras. Você não tem mais nenhum tipo de aprendizado com outras pessoas, você não vai se envolver. Isso mais me parece algo em cima da lei do karma. E o que seria a lei do karma? Eu ter que viver algo para pagar o que eu fiz para alguém, ou alguém estar nessa vida aqui para me pagar algo que ela me fez em outra vida. E dentro dessa lei, isso não termina nunca, tá? Só para quem não sabe, essa lei do karma, ela terminou em 2012.
A gente não precisa mais pagar nada para ninguém, ninguém está aqui para me pagar mais nada, certo? O que acontece? Quando terminou a lei do karma em 2012, intensificou a lei da causa e do efeito. Essa sempre existiu, sempre vai continuar existindo, que é eu vou colher aquilo que eu plantei. Então isso é algo que intensificou de que maneira? Antes de 2012, a lei da causa e do efeito, ela não era tão imediata. Eu fazia hoje, plantava hoje e ia colher um dia, em algum momento, daqui a 5 anos, 10 na vida que vem. E isso não acontece mais, tá? Isso é muito mais rápido. A energia que eu ponho para fora é a que eu vou receber muito rapidamente. E por isso que é muito importante a gente exercitar o nosso pensar. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto é que vira energia. O que eu sinto e vira energia é que vai para o universo. O universo é um espelho, me devolve mais daquilo que eu estou emitindo para fora. Então, essa lei, ela se intensificou, ela está muito mais rápida, a gente vê as coisas acontecendo muito mais rapidamente por conta da intensificação dessa lei. Aquilo que era a lei do karma, eu tenho que pagar, eu tenho que eu fiz dentro dessa pergunta, né, eu fiz um pacto de fidelidade, em uma vida isso vai ter que acontecer a vida toda, como um pacto de pobreza que alguém tenha feito em alguma outra vida, entrou para uma religião e fez um voto de pobreza, um voto de castidade, e você vai trazer isso para as outras vidas. Isso pode acontecer. O seu espírito pode entender que você sim não pode ter ninguém porque você fez um pacto de fidelidade ou um voto de castidade em outra vida, né? Diferente, né? Um voto de castidade ou um voto de fidelidade com alguém, ou um voto de pobreza, e aqui você continua arcando com isso, tá? Isso depende muito do estado evolutivo de quem fez esse tipo de pacto, e você pode trazer. E nesse caso, as ferramentas energéticas como o Reiki, a mesa radiônica, falo dessas porque são as que eu trabalho, elas conseguem romper esse tipo de pacto. E não é de uma única vez, entendeu? Você vai ter que evoluir esse espírito, né? Às vezes o nosso mesmo, aumentar a nossa frequência para que a gente tenha um alcance de entendimento que eu não preciso continuar cumprindo algo que eu fiz em outra vida. Lá atrás, aquele pacto de fidelidade ou de castidade ou de pobreza era para aquela vida, não é mais para essa, tá? E isso acontecia sim, pode acontecer, e a gente precisa romper isso, porque cada vida é um novo aprendizado, é uma nova questão que a gente está trazendo. Então, muito importante que a gente se conscientize, né? Uma outra ferramenta é você entrar em meditação, usar muito do Ho Oponopono para liberar essas memórias de coisas que a gente fez lá atrás, tá? Porque senão você vive num círculo de repetições que nunca se acaba. Geralmente, dentro dessas repetições que eu coloquei aqui, se na vida passada, né, alguém por algum motivo resolve vir para a vida e viver pouco, né? Eu vou viver 20 anos, vou morrer jovem porque eu quero sentir a perda, né, de vida por algo que eu fiz em outra vida. Então eu vou vir e vou morrer de tiro. A pessoa faz essa escolha, vem. Aos 20 anos ela vai ter que levar um tiro, porque ela pré-determinou isso. E alguém tem que dar esse tiro. E aí essa pessoa que dá esse tiro, ela vai ter que vir em outra vida para pagar a vida que ela tirou? Não faz sentido, porque essa pessoa fez essa escolha. Alguém tinha que fazer isso, alguém tinha que dar esse tiro. Isso significa que ela não vai pagar à sociedade esse tiro que ela deu? Não, ela vai pagar. Mas saiu daqui, o espírito se libertou, a alma está livre, não faz sentido que ela volte para pagar algo que alguém escolheu viver. Então, a maioria das coisas que a gente vive hoje,
Aquelas que são muito fortes são coisas que a gente pré-determinou e que a gente pode mudar, né? Somos seres dotados de livre-arbítrio. As ferramentas energéticas abrem esse portal para que a gente mude certas coisas. Você não precisa entrar nesse círculo de repetição, sempre pagando por algo que você fez e que alguém pediu, ou ao contrário, né? Eu não vou cobrar algo que uma pessoa está fazendo aqui e que eu pedi. Geralmente a gente nasce em famílias, juntos a pessoas próximas, que estão presas nessas repetições, nessas coisas de cobrança ou de doação, e que não tem nunca um fim. E a gente precisa evoluir, nos melhorar, crescer para quebrar essas repetições. Entendeu? Então eu acho que isso responde um pouco dessa pergunta. Eu não sei se a pessoa que fez ela está na sala, mas se tiver pode perguntar. Vocês que estão, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação a isso, pode mandar, que aí eu respondo. Eu não sei se esse vídeo depois fica gravado para assistir depois, eu acho que sim. Como é a primeira vez, eu não tenho essa certeza, não sei, tá? A gente vai descobrir daqui a pouco. E eu vou ver aqui outras coisas que outras pessoas deixaram escritos aqui pra gente falar sobre. Se vocês têm aí perguntas, vocês podem mandar para mim. A Tatiana, eu não sei se é assim, a Tatiana Basbaum Schimberg, não sei se é assim que pronuncia, ela está na sala, ela deixou aqui uma questão e falou que ela iria entrar na sala para a gente conversar. Será que ela está por aí? Ela falou de uma das coisas legais, né, que eu ia falar, que foi a Tatiana que deixou. Ela tinha dito que foi iniciada, né, no Reiki, e uma coisa muito interessante que a gente pode usar no Reiki, e nem sempre isso é explicado nos cursos de Reiki quando a gente faz, e aí tem a ver com essa questão que eu acabei de falar, é que o Reiki, a partir do nível 2, tem um símbolo que ele rompe tempo e espaço. E geralmente nos cursos eles ensinam você a romper o espaço para o futuro. Por exemplo, você tem uma cirurgia daqui a alguns dias, você tem... Martinha, já leio a sua pergunta, Martinha, deixa eu só encerrar essa questão aqui desse símbolo e aí eu converso com você. Então, esse símbolo ele rompe tempo e espaço. Nos cursos é ensinado a gente colocar, por exemplo, a data para onde a gente vai mandar, né, daqui um mês, 15 dias, não importa. O evento, se é uma cirurgia, se é uma prova, a data, a hora, o seu nome, para quem que você está enviando aquilo. Você abre, joga esse símbolo para romper o tempo e joga o Reiki para o futuro, para quando você for participar desse evento, ter uma boa energia te esperando. Então isso é ensinado. Mas esse símbolo também pode ir para o passado. Você pode... a pessoa que se inicia no Reiki, né, o reikiano, e faz o nível 2 e tem acesso a esse símbolo, ela pode começar a limpar o passado dela. Porque você pode não mudar o evento, mas o sentimento, a emoção que você carregou por conta do evento que você tem até hoje, você tem como mudar. Então você, por exemplo, pega o ano que você nasceu. Vamos supor uma pessoa que nasceu em 1960. Ela escreve o nome dela e o ano de 1959, um ano antes dela nascer, o ano que ela foi gerada, e começa a enviar Reiki para a energia dela em 1959. No dia seguinte ela faz para 1960, depois para 1961, até chegar no ano atual.
E com isso você vai limpando a energia criada naquele ano sobre as emoções que você viveu durante a sua vida toda. Geralmente isso não é ensinado nos cursos, mas é muito legal. E a Tatiana tinha me falado alguma coisa, eu toquei nesse assunto, tá? Eu vou dar prioridade, né, para vocês que estão na sala, as questões de vocês. E enquanto isso a gente vê se as outras pessoas entram. Eu disponibilizei aqui um tempinho, daqui a pouco eu volto para os meus atendimentos, eu atendi de manhã, disponibilizei esse horário para essa sala, para a gente falar das questões que vocês poderiam me trazer, e depois eu volto para os meus atendimentos. Martinha perguntou, por que eu atraio pessoas iguais no relacionamento? Sim, vamos lá. Eu vou explicar primeiro, falando dessa questão energética do planeta, a gente sempre viveu em repetições, a própria história do planeta, se você olhar, é repetição, as guerras se repetiam muito. A nossa vida, se você olhar para os antepassados, e muitos dos nossos antepassados somos nós mesmos, as histórias também se repetiam, tá? E em 2012 a gente ganha uma nova era, onde a gente consegue modificar essas repetições. A gente ganha trunfos para que a gente não fique andando sempre no mesmo círculo pelo mesmo motivo, tá? Então, eu já falei antes, né? Uma coisa bem legal uma série que tem no Netflix chamada Dark, que fala dessas coisas do rompimento de tempo e de espaço, das pessoas, das repetições, o que acontece. É claro que eles pegam essa questão da evolução e contam uma história, né? Então, tem isso. Martinha, por que você repete sempre os mesmos relacionamentos? Esses relacionamentos, eles querem te ensinar, a repetição dos relacionamentos querem te ensinar alguma coisa que você não aprendeu. Não adianta você procurar no outro, enquanto você não consertar, continuar se repetindo. Tem aquele vídeo que eu coloquei o nome de Equilibrando os Relacionamentos, onde você detecta de que perfil você é, do masculino ou do feminino, e como que você equilibra. Isso responde muito à sua pergunta, tá? Porque se você é de um perfil masculino, que é aquele que age, que lidera, que faz as coisas acontecerem, você vai atrair uma pessoa do perfil contrário. Se você é do perfil feminino, que é aquela pessoa que acolhe, que cuida, que está sempre disponível, né, você também vai atrair a pessoa do perfil contrário. Agora, se você está dentro do seu perfil no negativo, você vai atrair o perfil contrário negativo. Então, tem aí um aprendizado, tá? E uma coisa que eu posso dizer para você, Martinha, e para qualquer pessoa que tem essa mesma dúvida, é o seguinte: as pessoas fazem com a gente... Eu ouvi falar que as pessoas são espelhos. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente também faz. Então você precisa fazer uma retrospectiva. O que esses relacionamentos fazem com você, Martinha? Diz pra mim. Diz pra mim aí. O que eles fazem você sentir? Não é você contar a história. Você vai resumir em uma palavra, um sentimento. O que esses relacionamentos se repetem em quê? Em qual sentimento eles fazem com que você sinta? Qual o sentimento? Negativo, que todos eles fizeram você sentir a mesma coisa. Porque a gente não precisa, a gente já entendeu que a história vai repetindo. Mas a gente precisa ver qual é o aprendizado que tem por trás dela. Não é isso? Então fala pra mim se você tá me ouvindo, né? Eu não sei se tem delay, se demora um pouco para chegar aquilo que eu tô falando até vocês. Mas Martinha, fala pra mim, para eu poder me aprofundar, o que esses sentimentos, o que esses relacionamentos fazem você sentir, o que é repetitivo, tá? Não é a história, mas sim o sentimento. Diz para mim que é para eu poder me aprofundar um pouco mais. Aguardando aqui um pouquinho
a Martinha me responder, ela me dizer o que porque isso fica muito... Quando uma pessoa é grossa com você e te trata mal, qual é o sentimento que ela te causa? Quando uma pessoa é grosseira e trata você mal, qual é o sentimento que isso te causa? Porque não é igual para todo mundo. Algumas pessoas podem ir para um sentimento mais... Porque você pode sentir várias coisas, mas eu quero saber o principal, o mais forte, o primeiro. Porque você pode sentir várias coisas... Ó, tristeza. Tá. Vamos lá. Então, só em cima disso que você me falou, eu posso te dar várias posições, tá? Provavelmente, Martinha, aí você responde para mim se sim ou não. Você é uma pessoa que deve tratar as pessoas bem, deve ser uma pessoa sensível, delicada, que cuida, que geralmente as pessoas que te procuram, você dá um certo tratamento de cuidado, né? De acolhimento, tá certo? É isso que você faz, é porque a gente já conversou, eu já te atendi, eu sei, mas isso precisa ficar claro para as outras pessoas que estão assistindo agora e que possam assistir depois. Tá? Disso. Responde para mim se sim. E aí a gente vai somar aqui, né, as coisas da Martinha, sim. Então, Martinha, eu posso dizer para você o seguinte, tá? Você é uma pessoa que acolhe, que cuida das pessoas, mas aí eu vou afirmar dentro da minha experiência com isso, com esse trabalho que eu faço, que você faz isso com as pessoas, mas você não faz isso com você. Você coloca esse acolhimento, esse tratar bem, esse carinho com todo mundo menos com você. E aí, o que esses relacionamentos estão espelhando? Você também não se trata bem o suficiente. Você não acolhe você mesma em primeiro lugar. E os relacionamentos, eles vão espelhar justamente isso. Para que você procure despertar em você esse acolhimento, esse cuidado que você dá para todo mundo, você fazer com você mesmo. Porque quando a gente pega o nosso melhor e a gente dá para o outro, a gente está falando para o nosso subconsciente que as pessoas merecem ter tudo, as outras pessoas, e aí o seu subconsciente vai acatar isso. Ele vai falar então que seja assim, porque a nossa mente ela é muito poderosa, o nosso subconsciente é muito poderoso. Então, se você quer mudar isso, Martinha, dê essa qualidade primeiro para você, transborde o pote, porque assim como as pessoas espelham o seu negativo, o que você faz com você, quando você se der o melhor, as pessoas à sua volta também vão espelhar o seu positivo. Entendeu? Então, quando você fala que o principal sentimento negativo é a tristeza está mostrando que você precisa se dar a alegria. Existe muita tristeza dentro de você, ela precisa você precisa consertar isso, tá? Então, essa é uma dica que serve para você e para as pessoas analisar, porque às vezes a pessoa não entende o que é o espelhamento. A pessoa é grossa comigo, é insensível, mas eu não sou assim com ninguém. Você não é com os outros, mas provavelmente você é com você. Quer virar a chave? Muda você com você, se dê o seu melhor, as pessoas à sua volta vão começar a espelhar, tá? Então esse trabalho eu faço com as pessoas, porque primeiro você precisa enxergar e depois você precisa agir no dia a dia. E aí geralmente eu ajudo as pessoas quando elas me trazem esse tipo de questão. Eu não consegui na questão A, na questão B, a pessoa está agindo assim, assado comigo, como é que a gente faz? E isso aí é um processo que a gente vai mudando gradativamente. Deixa eu ver aqui o que a Rayane colocou. Mas com relação ao medo, eu tenho muito medo de muitas coisas. Exemplo, dirigir, iniciar algo novo. A hipnose iria me ajudar em relação a esse medo? Sim, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, porque medo é crença de que eu não posso, de que eu não consigo, de que não vai dar certo. A hipnose resolve isso, trata, né? Eu não posso falar resolve, porque nem todo mundo é igual. Ela trata isso de uma forma sublime, tá? E aí como a Rayane trouxe a questão do medo, o que o medo quer te ensinar? A você ter coragem. Todo sentimento, toda sombra
toda negatividade existe na nossa vida para empurrar a gente para a luz, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente absorva conhecimento. Entendeu? Então, Rayane, o medo de dirigir está te desafiando. Ou você acata e não dirige nunca, fica paralisada, não vai fluir, ou você cria coragem, ou procura ajuda, como você está falando, tá? Crença limitante como medo, a gente altera, né? Na hipnose a gente altera o estado de consciência e testa na hora. A hora que te trouxer de volta, que é uma forma de falar, porque você não vai para lugar nenhum na hipnose, tá? Essa é uma crença que as pessoas têm, que gera até preconceito na hipnose, que vai para algum lugar e que tem medo, que não vai voltar. Não, você está ali, o seu estado de consciência é alterado para que você relaxe um pouquinho. Quando você relaxa, o seu subconsciente abre tanto para a gente limpar as crenças limitantes como essa do medo, como introduzir a coragem e você poder fazer, né? As pessoas que eu atendi até hoje com a crença, e geralmente você pode levar, né, resolver na segunda sessão, mas geralmente na primeira sessão, quando a pessoa volta e eu falo da crença, ela fala assim: nossa, isso não faz sentido para mim. Aonde eu tinha isso, né? Isso fluía, não flui. E eu tenho um depoimento da hipnose que fala disso. Rayane, a pessoa foi para fazer hipnose para emagrecimento, a gente fez, e como é um pacote com 5 sessões, ela acabou usando uma das sessões para essa questão do medo e passou a dirigir. Tem esse depoimento nas minhas redes sociais, ela fala disso. A Martinha está agradecendo. Fez sentido então para você? Mas a Martinha sempre faz. Eu tenho anos de experiência de trabalhar as pessoas no autoconhecimento, nesse espelhamento, tá? As pessoas só fazem com você de negativo aquilo que você também faz. Você só precisa se interiorizar e descobrir o que é, tá? Então, nesse bate-papo, nessa conversa, com as perguntas certas, você acaba entendendo o que é e começa a modificar isso. Eu abri esse grupo e essa sala ao vivo, eu vou sempre continuar fazendo, né? Para justamente poder responder, porque nem todo mundo pode pagar um processo terapêutico, né? Um processo de autoconhecimento, nem todo mundo pode pagar. Eu coloco essas coisas, eu faço vídeos e tudo mais, justamente para as pessoas acompanharem os textos e os vídeos, essas pessoas que não podem fazer um acompanhamento. E abri também no grupo de Reiki uma mesa radiônica coletiva para aquelas pessoas que não podem pagar. Então as pessoas vão colocando o nome, os dados e uma determinada data que já está marcada, a próxima é no dia 21, isso está fixo no grupo de Reiki. Eu faço essa mesa radiônica de limpeza energética. A mesa radiônica serve muito para aumentar a frequência. Quando a gente O que é a mesa radiônica? Não é tirar os problemas da sua vida, porque os problemas, eles estão te espelhando algo que você precisa mudar dentro de você. Então, se simplesmente aquilo some, você não aprende nada. A alta frequência serve para que você tenha discernimento para separar as coisas e agir e modificar e aprender com aquilo que está vindo para a sua vida, e isso você dá um salto imenso na sua vida. Você consegue lidar melhor com as suas questões e com as questões em volta sua. Então a mesa radiônica, ela serve para isso, para limpar a negatividade que por um acaso eu atraí, ou que as pessoas possam ter jogado em cima da gente, querendo ou não, às vezes de propósito, às vezes não, pensamentos negativos, invejas e tudo mais. As pessoas enviam pensamentos e isso baixa a nossa frequência, a gente fica com dificuldade de lidar com as coisas, de ter entendimento das coisas, de não saber decidir as coisas, porque eu estou com a frequência lá embaixo, a minha energia tá ruim, tá lá no pé e eu não consigo pensar e nem resolver. Então eu uso uma mesa energética para jogar a minha energia para o alto e eu saber fazer, ter coragem, ter discernimento e começar a mudar a minha vida. Entendeu? Nem todo mundo pode pagar por uma ferramenta energética, então eu abri isso
no grupo de Reiki, porque tem mais pessoas, tá? E as pessoas que querem participar dessa sala ao vivo que eu vou fazer, de vez em quando tem que migrar para esse grupo. Vocês podem ver que tem poucas pessoas. Eu não vou mandar convites para pessoa A ou B, eu espero que ela peça, entra e interaja com a gente. E às vezes o que é um ensinamento para uma pessoa serve para várias. A gente vira a chave de várias pessoas ao mesmo tempo. A Rayane está dizendo que depois das consultas, né, comigo, ela mudou, passa a ter mais clareza. Sim, porque quando a gente vive muito aquela questão, aquele problema, aquela ansiedade, aquela modificação, a gente não consegue ter discernimento de mudar o que é meu e o que é pessoal, o que o outro traz porque não gosta de mim. E não é porque não gosta de mim. Muitas vezes eu atraio essas pessoas, isso da família ou as pessoas próximas, para mostrar que eu preciso me modificar. Você não vai conseguir mudar o outro, mas se você mudar a sua maneira de ser, de pensar, você muda, você evolui e existe uma modificação em volta da gente. Entendeu? As pessoas, elas cumpriram aquilo que elas vieram nos ensinar, ou elas vão embora, ou elas mudam o comportamento, e isso sem falar, isso é energético, né? A gente é igual um rádio emitindo onda, né? E as pessoas, elas vão respondendo conforme a gente vai emitindo. Assim como nós podemos servir de espelhos, mas como somos dotados de livre-arbítrio, se você está evoluído, se você já chegou num certo patamar, você pode usar do seu livre-arbítrio para não espelhar coisas negativas no outro, tá? Que nem sempre é legal. Eu posso usar o meu próprio exemplo, já fiz isso, né? Não, a pessoa precisa de alguém que espelhe um comportamento que não é mais o meu, que não me representa mais. Então eu me dou o luxo de escolher não espelhar mais esse tipo de coisa, a pessoa que escolha outra pessoa para fazer esse trabalho, porque isso está me causando mal, tá? Eu não sirvo mais para isso. Então esse andar evolutivo, você chega num patamar que você consegue visualizar isso, você consegue entender que você está fazendo um papel que não é muito bom na vida de alguém, porque aquela pessoa precisa de espelho, só que aquilo está te fazendo mal e você opta por não fazer mais esse tipo de papel na vida da pessoa. O que acontece? Ela acaba atraindo outra pessoa que faz. A Martinha está colocando aqui que depois das consultas melhorou e que vai continuar. Beleza, Martinha, a gente está aqui, a gente junto, a gente cresce, a gente se une, a gente uma frequência alta, né? Se eu mantenho, se eu me cuido, se eu tenho uma frequência alta, eu ajudo que outras pessoas se mantenham em alta frequência também. Às vezes você se cuidando, você estando bem, você não precisa impor a sua verdade. Eu acredito no Reiki, na mesa radiônica, faz, e a pessoa nunca ouviu falar disso, não quer saber disso, não precisa você falar. Se você está simplesmente se sentindo bem, mesmo as pessoas falando coisas que você não gosta, que você não concorda, e elas não vão concordar com você, você emite luz, você emite paz, tranquilidade, porque a sua luz, aquilo que você está emitindo, vai criar um ponto dentro dessas pessoas onde elas começam a despertar, onde elas começam uma positividade, um grau de evolução começa a vir para fora dessas pessoas e você nem falou nada. A sua simples presença faz isso, né? Como a gente interage nos comentários, nos textos, nas mídias sociais, nos próprios vídeos, né? Se a nossa intenção é boa, se a gente quer melhorar o planeta, se a gente quer melhorar as pessoas, só esse fato, essa intenção já deixa a frequência alta, as pessoas sentem e você emite alguma coisa positiva. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá? Se vocês tiverem, eu falo mais alguma coisa. Não vou entrar nas outras questões deixadas no grupo, porque as pessoas não entraram, tá? Então eu vou dar prioridade sempre às pessoas que vierem, que entrarem, que trouxerem as suas questões. Eu vou dar sempre essa prioridade. As outras pessoas que escreveram lá, mas não vieram, fica para uma outra vez, para um outro dia, tá? Eu vejo aqui um outro horário.
Então, eu agradeço vocês que participaram, vocês que estão aqui, vocês que enviaram as perguntas, vocês que interagiram comigo. Eu agradeço muito a disponibilidade, o fato de vocês se unirem comigo, aumentando, né, a minha frequência e a gente dividindo isso e a gente poder junto emitir algo mais positivo e melhor. Que vocês tenham aí uma excelente semana, tá? Que vocês consigam, a partir desse momento de agora, sentir uma vibração boa, uma vibração positiva, que todas as energias positivas que estão disponíveis ao nosso planeta toque o coração de vocês e que vocês possam tocar o coração de todos que vocês se aproximarem a partir de agora, por essa semana, por esse mês. A Bernadette está aqui agradecendo as vezes que eu respondi as questões que ela me perguntou. Obrigado, Bernadette, por você colocar o seu comentário, tá? Eu fico feliz se eu pude te ajudar e que vocês possam passar, mesmo quietos, mesmo sem falar nada, uma boa energia para todo mundo, tá? Em próximas salas, de repente, eu use uma plataforma onde vocês possam entrar com vídeo comigo. Isso existe, tá? Eu vou ver como é que faz. Eu não sei se eu consigo fazer isso dentro do grupo, mas eu sei que no Facebook eu consigo colocar até 6 pessoas, entendeu? Então vamos ver como isso funciona, como que isso flui, pra gente poder colocar as pessoas para que elas possam interagir, perguntar, falar junto comigo. Então, que vocês tenham um bom final de semana a princípio, uma semana depois, uma semana que vem maravilhosa, de muita tranquilidade, de muita paz, de muita frequência positiva e que possam espalhar isso para todo mundo. Um beijo grande a todos vocês, a todos os participantes, porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.